Sejam todos muito bem-vindos a esse evento. Nós iniciaremos aqui a nossa mesa redonda, né, dentro dessa programação do Rio Branco no Ar. Por isso, nós estaremos aqui apresentando esse videocast para vocês posteriormente, ok? Inicialmente, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem. Em primeiro lugar, o nosso ex-aluno aqui. Boa tarde a todos, meus colegas aqui, pessoas presentes. Meu nome é Arthur, eu sou ex-aluno aqui no Rio Branco, formei em 2016. Estou no finalmente aqui da minha graduação em Engenharia Florestal, me formo esse ano na USPA e estou trabalhando também no mercado de crédito de carbono e ao longo da conversa a gente bate mais um papo e se aprofunda mais. Boa tarde, eu sou a Marijane Lisboa, sou a coordenadora de um curso de bacharelado de Ciências Socioambientais da PUC São Paulo. É um curso novo, acho que no Brasil, fora Minas Gerais, a Federal de Minas. Além disso, eu fui uma das fundadoras do Greenpeace Brasil, lá em 1991, 92. Fiquei uns 8 anos lá no Greenpeace. E depois eu fui trabalhar com a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Passei lá um tempo também e depois voltei para a PUC e sempre estive ligado aos movimentos ambientalistas, etc. Boa tarde, meu nome é Cláudio. Eu sou sócio fundador da empresa Morada da Floresta. A gente oferece soluções ecológicas. A gente abriu a empresa em 2009, então já tem 13 anos de existência. Levando soluções ecológicas para o ambiente doméstico, através da compostagem doméstica, fraldas reutilizáveis para não usar as fraldas descartáveis, e soluções para as mulheres para a menstruação sustentável, e implementando também projetos de compostagem em grandes empresas e fazendo projetos socioambientais. Então a gente chama de B2C, que é o e-commerce que vai para o público residencial, e os projetos B2B, que a gente atende indústrias, condomínios, escolas e, enfim, né, demais grandes geradores de resíduos orgânicos. Boa tarde, eu sou a Kelly Evely, eu sou gestora ambiental pela USP Leste, sou diretora de operações e sócia no Instituto Muda. O Instituto Muda, que é uma empresa que tem a mesma idade da Morada da Floresta, né? A gente é de 2009 também. E o Instituto Muda leva soluções em gestão de resíduos. Então, a gente implementa coleta seletiva em condomínios. A Morada trabalha muito com a compostagem e o Instituto Muda com os resíduos sólidos secos, né? A reciclagem e a mudança de práticas ali no convívio do dia a dia mesmo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Ok, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu peço desculpas, meu nome é Paulo, professor Paulo, trabalho aqui no Colégio Rio Branco já há bastante tempo, professor de biologia também. Embora minha formação não seja na área de ecologia, mas seja na área de fisiologia animal, estou aqui representando, acho que, uma grande vontade da gente discutir e trabalhar com esse tema, no sentido de promover mais conhecimento para a sociedade, né? Então, que todos saiam daqui com um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto, né? Eu gostaria em primeiro lugar, de convidar para responder algumas coisas o nosso ex-aluno, né? Como não podia deixar de ser, né? Arthur Kaufmann, que vai lembrar agora de algumas provas que a gente dava aqui, já que o professor estava fazendo perguntas a ele, né? Arthur, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua profissão, sobre as exigências da sua profissão nesse momento, porque aqui nós temos pessoas que talvez queiram caminhar para essa profissão mesmo, né? Enfim, o que você pode nos dizer sobre as habilidades que são exigidas, o que você vê no mercado de trabalho nesse momento e que te levou também a partir para esse caminho? Alô. Bom, professor, você para mim vai ser eternamente um professor. Eu lembro que as suas aulas de fisiologia sempre gostei muito e eu acabei indo para fisiologia vegetal, né? Então, né,
estou terminando agora o curso de Engenharia Florestal e eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu adorei esse curso. É um curso, é uma engenharia, né? Mas ela envolve, assim, várias áreas do conhecimento, né? Desde a parte de biologia, parte de fisiologia, fisiologia vegetal, né? A gente aprende muito sobre solos. Aí tem também a parte de exatas, né? Propriamente da engenharia, cálculo, muita estatística, é uma área muito importante na profissão. A área de humanas também é um curso que abrange várias áreas do conhecimento, né? Sociologia, né? Porque tratar de florestas não exclui as pessoas, né? Na verdade, as pessoas são uma das partes mais importantes nessa relação com a floresta, né? E o profissional de engenharia florestal é um profissional que eu digo assim, muito, né, completo por conta dessa formação. E assim, a gente aprende muita coisa na faculdade, né, dessas diversas áreas do conhecimento, mas o que importa mesmo é como você vai conseguir juntar tudo, né, trabalhar com tudo isso que você aprendeu, ter um pensamento, né, crítico, racional, resolver problemas, né, não importa se você lembra como que é o funcionamento da coenzima A ou C, enfim, isso aí depois você pesquisa, né? O importante é você saber organizar um pensamento, saber ir atrás, pesquisar e resolver problemas, enfim. Não sei se eu respondi muito bem sua pergunta. Sim. E com relação a essa questão toda que você está colocando, né? Essa necessidade de uma visão sistêmica, que é o caso muito assim do seu curso, né? Você, dentro do espectro das engenharias, existe alguma dificuldade em termos de colocação no mercado de trabalho? Eu tinha, assim, um pouco desse medo, assim, né? Tanto que por um tempo eu falei, nossa, acho que eu vou mudar para engenharia agronômica, que talvez é uma área mais abrangente, assim, ou, não sei, gestão ambiental, que também abrange muitas áreas. Mas dentro da engenharia florestal, apesar dela parecer um pouco, talvez, restrita, assim, né, para florestas, a gente tem uma vastidão, assim, de oportunidades e cada vez mais, assim, né, a gente está num momento no momento e no país que mais se precisa de engenheiros florestais. Seja na área de produção de florestas, né, o Brasil é um dos maiores produtores de papel e celulose, uma produção bem feita, mais sustentável possível, seja na área de conservação das florestas ou restauração de florestas. Não sei, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente está na década da restauração, de acordo com a ONU, assim, é uma década muito importante para o planeta e de muito incentivo para essa atividade, né, a restauração florestal. E só mais uma perguntinha. Diante de tudo que a gente acompanhou na mídia durante todos esses anos, né? Como é que isso apareceu na faculdade de engenharia? Bom, a gente busca sempre trabalhar com fatos, né? Com números, né? Não ficar superficialmente, assim, né? No que simplesmente aceitar o que vem pra gente. E realmente, assim, os números não mentem, né? A gente vê, né, índices crescentes dos últimos tempos aí de desmatamento e é um período delicado que a gente se encontra aí. Ok, Arthur. Obrigado. Bem, eu gostaria agora de estender a pergunta para a doutora Marijane e conversar um pouquinho com a gente do conceito, né, do socioambiental, né? Porque quando a gente trata de engenharia florestal, de agronomia, parece que tudo fica muito no campo daquela ciência absoluta, excluindo, de fato, quem vai precisar de tudo aquilo, né? Então, como é o trabalho nessa área socioambiental?
Professor Paulo, é exatamente esse o problema da gente chamar, ou a causa, da gente chamar o curso de ciências socioambientais e não o curso de ciências ambientais, né? Porque quando a gente pensa em ciências ambientais, a gente coloca o foco nas ciências naturais, né? Biologia, química, né? Enfim, nessas áreas, né? E o problema, perdão, é que nós sabemos que as causas dos problemas ambientais não são naturais, elas são humanas, né? Quer dizer, é a maneira como a gente trata o meio ambiente, é a maneira como a gente concebe a economia, né? Na qual não entra a natureza, quer dizer, só entra aquilo que pode ser vendido, né? E pode ser comprado. Mas uma destruição, por exemplo, não tem preço e tem um preço enorme, né? Então, a ideia do curso de Ciências Socioambientais é justamente juntar as duas coisas, né? Ciências naturais e ciências sociais. Com uma ênfase, inclusive, em ciências sociais. A gente começa o curso no primeiro semestre, antropologia, cultura e natureza, sociedades modernas, né? Ciência política, governo, Estado, etc. O que é isso, né? Um pouco de economia. Eu dou história ambiental, eu sou da área de sociologia e de história, né? Para pensar o mundo, o planeta, né? Desde o começo, antes de nós, depois o que acontece, depois vem a agricultura, etc. Enfim, a gente deu uma base inicial das ciências sociais e a gente vai introduzindo as ciências naturais. Aí vem conservação da biodiversidade, vem a agroecologia mais adiante, vem gestão de resíduos, políticas, enfim. A ideia é que a gente perceba que as causas são sociais e as soluções também. Porque mesmo que hajam boas soluções técnicas, se não houver vontade política, se não houver consciência, se não houver mudança de mentalidades, não se adota o que se pode fazer, o que já está, inclusive, disponível aí, né? Então, é essa ideia do curso que a gente, na verdade, copiou, sem que nos cobrasse um copyright, da Federal de Minas Gerais, que é o primeiro curso no Brasil de Ciências Socioambientais. Doutora, eu vejo muitas empresas hoje, né, buscando estratégias sustentáveis, né? Eu não sei se buscar apenas estratégias sustentáveis é algo que a gente possa chamar de suficiente, né? Os profissionais que saem do seu curso hoje, eles têm como meta nessas empresas, ou se a senhora já viu isso alguma vez, ou percebeu isso alguma vez, de fazer com que essas empresas tenham como prioridade competitiva a sustentabilidade? Existe esse foco nos cursos que são desenvolvidos atualmente lá? Estamos ainda formando, agora ano que vem, 2023, a primeira turma. Então, assim, eu não posso lhe responder, ainda não tenho um universo suficiente, uma amostra suficientemente grande para dizer. Mas já percebo que vários dos nossos alunos conseguiram ser estagiários ou mesmo trabalhar em empresas, porque tem essa formação já inicial, pensando na questão ambiental, social, etc. Mas eu já andei conversando com os coordenadores do curso de Minas Gerais, que já tem 10 anos, perguntando como é que era esse problema do emprego, né, pós. E nenhum problema. Claro que Minas Gerais tem uma característica muito própria ao estado de Minas, de mineração, né, não é o nome aí dizendo. Grande parte das empresas que procuram os nossos profissionais de lá, recém-formados, é para trabalhar em, por exemplo, táxi, né, quer dizer, tratados de ajuste de conduta de empresas que tiveram problemas, ou como modificar a sua economia, enfim, não tem tido problemas em termos de trabalho, né? E eu acredito que não teremos, porque nós pensamos em formar um profissional que possa trabalhar em 3 campos, ou na administração pública, e aí é ampla a administração pública, né? Ou nas empresas, e eu acho que as empresas mais bem intencionadas, elas têm que se preocupar com esse aspecto, porque não é só uma questão de imagem, até uma questão de economia. Quando você trabalha corretamente do ponto de vista ambiental, você poupa recursos também, você faz, é mais econômico, né? E na sociedade civil, que é fundamental, né? Que a sociedade civil se conscientize, etc., para poder pressionar. A sua primeira pergunta era até que ponto isso é importante. É importante, não é suficiente. Também não é suficiente mudar, por exemplo, as práticas individuais. Eu tenho muito essa questão dos meus alunos, né? Gente, mas se a gente fizer isso, fizer aquilo, reciclar, né?
É bastante? Não, não é. Tem 3 coisas que são importantes. Políticas públicas, porque elas orientam as empresas, e os consumidores e os cidadãos. Pressão dos cidadãos em relação às empresas e ao Estado, né? E as empresas também, né? Que vão poder modificar a mentalidade do seu público, etc. Então, acho que são 3 áreas políticas que tem que ser... Nenhuma delas sozinha resolve o desafio ambiental que a gente tem. Sociedade, empresas e Estado têm que intervir. E nesse sentido, a minha pergunta também é: existem indicadores, existem pesquisas para avaliar a conduta dos consumidores, se eles estão buscando empresas que primam por essas questões de sustentabilidade? Porque eu, particularmente, nunca vi essas pesquisas, né? E tenho medo que a coisa se transforme apenas na aquisição de um selo verde, vamos chamar assim, né? Eu não sei se existem pesquisas que mostram isso. A senhora saberia dizer? Até existem. O problema é justamente que o consumidor tem essa preocupação, que algumas pesquisas têm sido publicadas, ainda mais os consumidores jovens, né? Eles têm uma exigência grande. Muitos, inclusive, respondem à pergunta: se eu tiver que gastar mais para comprar um produto ou usar um serviço ambientalmente, faço ou não? Sim. O problema é que eles não têm muita orientação sobre o que é um produto ou um serviço, porque toda a política ainda de certificação está muito no início. Nós não sabemos qual é o valor daquele certificado, quem participa, né, da formação daquele certificado, quais são os critérios. Tem algumas coisas, por exemplo, na parte de florestas, a gente tem uma longa política já de certificação com participação da sociedade civil, povos indígenas, moradores ao redor. Então, dá para confiar. Mas nós estamos ainda no início de pensar políticas de certificação. O que é ESG, por exemplo, né? O que é em cada área, que é diferente. Se é uma empresa que trabalha com certo tipo de produto, se é outro. O que a gente considera que seja ESG, né? Quer dizer, responsabilidade, governabilidade, responsabilidade social e ambiental, né? Obrigado, doutora. Bem, eu vou conversar agora um pouquinho aqui com o Cláudio Spínola, né? Da Morada da Floresta, né? E perguntar para você, Cláudio, quais são as dificuldades que você encontrou nessa sua profissão, nesse seu dia a dia? O que você encontra como dificuldades, né, para lidar com aquilo que você trabalha atualmente, e conversar com a gente também, explicar um pouco do seu trabalho, né, e das oportunidades que ele oferece para aqueles profissionais que estão pensando em caminhar para essa área. Então, tá bom. Então, eu era bem rebelde quando eu era adolescente. E aí eu não queria ser um parafuso do sistema, era a forma que eu pensava. Nenhuma profissão eu me encaixava, porque eu já tinha um pensamento questionador, crítico, via como a sociedade estava configurada, era outra realidade do que a de hoje, e não queria contribuir, não encontrava uma profissão que me satisfazia, e caí nas artes plásticas. Fui fazer artes plásticas na USP. E no meio da faculdade eu conheci a permacultura. Permacultura é um conjunto de técnicas e de filosofia, modo de pensar, em que o ser humano interage com a natureza de uma maneira mais sustentável, mais ecológica, mais inteligente, observando como que a natureza se comporta e como que a gente, enquanto ser humano, pode interagir com ela de uma maneira favorável, gerando sustentabilidade e produtividade, que naquela época era um paradigma. Só dá para produzir e se destruir. Difícil pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu conheci em 98, a permacultura estava chegando no Brasil naquela época. A permacultura originalmente é da Austrália e começou a ser expandida pelo mundo e chegou no Brasil na década de 90. Aí quando eu conheci, fiquei encantado e falei assim, nossa senhora, é isso que eu quero fazer. E eu estava no último ano do curso e começou a não fazer nenhum sentido mais artes plásticas, né? Porque eu fazia exposição, era até um estudante bem sucedido, mas o que adiantava? Pelo menos na minha visão de mudança, né? De uma necessidade de fazer alguma coisa, né? Tivesse realmente algum resultado efetivo. Então foi um ano muito difícil. Aí eu recomendo, não seja rebelde, primeira coisa assim.
né? Estuda e vai pelo gosto do estudo, então é legal assim, porque depois eu virei empresário, mas também tenho conhecimento de gestão de empresa, então até hoje eu apanho muito em vários lugares. Então, por exemplo, já tive funcionários que são engenheiros e, poxa, é outra mentalidade. Eu tenho um sobrinho que está fazendo engenharia. Cara, quem me dera se eu tivesse essa mentalidade lá na minha época de curso, né? Porque minha mentalidade era bem mais abstrata. Então, assim, primeiro dessa parte. E aí comecei a fazer compostagem em casa, em 99. Não queria jogar o meu resíduo orgânico para o lixo, sabendo que ele ia para o aterro sanitário e pensando na produtividade, toda aquela história da permacultura, como que eu poderia realmente aproveitar e começar a plantar. Resíduo orgânico é um recurso que a gente gera todos os dias, né? Todos os dias a gente tem. Então a gente tem uma oportunidade na mão que é fazer adubo com esse recurso, em vez de dispensar, de jogar fora, desperdiçar. E aí comecei a fazer a compostagem, a plantar e aos poucos modificar a nossa casa para uma casa permacultural. Então implementando coleta d'água da chuva, implementando aquecimento d'água com sol, plantando em cima da casa, mudando mesmo os ambientes, construímos uma sala de cursos. E aí, em 2007, eu conheci as minhocas californianas vermelhas, que até então eu fazia compostagem com bactérias, compostagem termofílica. E aí eu comecei a experimentar a compostagem com as minhocas, fiquei encantado com o resultado para o resíduo domiciliar. A eficiência das minhocas para o resíduo domiciliar. Então, para quem assim, né, não conhece ainda, a compostagem é a transformação dos resíduos orgânicos em adubo através de um processo biológico. Compostagem automatizada, compostagem elétrica, tal, não existe. Isso não é compostagem, isso é uma máquina de tratamento de redução de volume. A compostagem é um processo natural que transforma os resíduos orgânicos em adubo que seja de uma maneira absorvível para as plantas, né? Porque a planta não é só você chegar lá, botar uma casca de banana e a raiz vai pegar o nutriente da casca de banana. Isso não acontece. Aquela casca de banana precisa ser processada através da natureza para deixar aqueles nutrientes, né, de uma maneira que a planta consegue absorver. Enfim, aí foi indo até o momento que chegou um dado, a gente começou a dar cursos em casa, realizar cursos, aí chegou a hora de abrir o CNPJ. E aí entrei todo no universo de abrir empresa, como é que funciona, não tinha nenhum conhecimento. Eu lembro naquela época, o Alexandre, que é o fundador do Instituto Muda, ele fez um desses cursos de permacultura lá em casa. A gente fez 8 cursos, que chama PDC, que é Planejamento e Design de Permacultura. Curso de Planejamento de Permacultura, que é uma jornada de 11 dias, que o pessoal dormia, ficava, quem vinha de fora. E aí o Alexandre fez esse curso, depois ele montou o Instituto Muda e estava participando de um evento na USP, um processo seletivo lá, e ele ia lá em casa de vez em quando, a gente conversava, né? E a gente falando das dores de abrir empresa, né? Contabilidade, legislação trabalhista, imposto. Aí o cara, Ale, cara, não quero isso, não aguento, não quero saber. Aí ele chegou para mim, isso aí foi uma coisa que, na época, ele falou assim, Claudião, não tem jeito, você não pode delegar isso, você pode delegar, mas tem que saber o que acontece, como é que funciona para você poder delegar para alguém. Não existe você contratar alguém para fazer isso por você. Aí ele me convenceu a ter que debruçar nesse conhecimento. Diferente de alguém que fez administração. Nossa, quem me dera também ter feito administração, que você chega já com outro lugar. Então meus desafios foram esses, se a gente fosse resumir, né? Eu, de repente, demorar mais tardiamente para identificar o caminho. E agora, pegando uma questão mais de negócios, naquela época, imagina, não se falava de sustentabilidade, de ecologia, assim, eu era um louco no meio da cidade fazendo compostagem em casa. Eu acho que fui um dos poucos a fazer compostagem naquela época aqui em São Paulo, daquela maneira. E aí então tinha uma oportunidade. Então, assim, é interessante essa questão dos negócios, do empreendedorismo, é identificar as oportunidades. Então, ao mesmo tempo que tinha uma oportunidade, não tinha mercado para essa oportunidade também. Então, você tem que abrir o mercado, né? Então, também, os empreendedores que têm uma ideia, eles estão normalmente além do teu momento de vida, do tempo da sociedade. Então, eles olham lá na frente e traz aquela ideia para a realidade. Seja qualquer um, o Google, o Uber, desde esses grandes como os pequenos também.
Então ele tem desafio de trazer para a realidade e também de abrir mercado, de ajudar a sociedade a estar mais preparada para virar um consumidor daquele produto ou serviço que está oferecendo. Então é um pouco disso. Hoje, no cenário ambiental, é outra realidade de 13 anos atrás. Tem muito mais mercado, tem muito mais oportunidades nesse sentido, ao mesmo tempo tem mais concorrência também do que naquela época não tinha. Então entra outros desafios em mais outro contexto. Então, assim, mas eu vejo assim, como o Arthur colocou, né, o Brasil, no caso das florestas e no caso de outros, a gente precisa de muito disso, precisa de muita compostagem, assim, tem que ter muita empresa de compostagem no Brasil para dar conta dessas milhões de toneladas de resíduos orgânicos que a gente produz por dia, né? Então, na Morada da Floresta não vai dar conta. Então, também tem vários, né? Tem 20 mil condomínios em São Paulo, só na cidade de São Paulo. Então, poxa, tem mercado aí, existe oportunidades. Mas, claro, a concorrência também, ela estimula você a melhorar, ela te faz olhar de outro jeito. Então, é legal também, é saudável também. E hoje na sua empresa, quando você precisa contratar alguém, que tipo de formação técnica vocês normalmente procuram? Olha, o meu segmento, meu setor é compostagem e projetos socioambientais e compostagem de grandes geradores. Então, pensando nas profissões, tem a engenharia ambiental, ajuda bastante, a engenharia agrônoma. E essa área toda serve, porque assim, tem casos específicos na compostagem que precisa de ter alguma habilitação do CREA para poder fazer o licenciamento ambiental. Então precisa ter alguma profissão que tenha essa habilidade, essa condição, que normalmente é ou engenharia ambiental, engenharia sanitária ou engenharia agrônoma. É um pouco específico, né, essa parte. Mas assim, marketing precisa-se, né, parte de administrativa se precisa, comunicação, enfim, mas é um pouco mais por aí. Ok, obrigado. Kelly, a minha pergunta para você é um pouco semelhante, né? Já que ele falou de oportunidades, hoje quem parte para um curso de administração estuda muito um sisteminha lá com são 4 quadrantes, né? Que fala de oportunidades, forças, fraquezas, né? A famosa matriz SWOT, né? A sua empresa hoje, em termos de oportunidade, ela se enxerga como, né? Quais são as fraquezas, quais são os desafios, quais são os perigos externos hoje para uma empresa como a sua, falando então, inicialmente, o que é a sua empresa, né? Com que vocês trabalham, por favor. Então, professor, o Instituto Muda trabalha com gestão de resíduos, né, em condomínios residenciais. E acho que o grande desafio é justamente a mentalidade da população, né? A gente até fala para os nossos colaboradores, para todo o público, que a gente não é só uma empresa de coleta, a gente é uma empresa de educação ambiental. A gente entende que somente com a mudança da conscientização, a mudança ali do perfil, né, da pessoa olhar para o seu resíduo, para o seu impacto, que ela vai conseguir realmente fazer a diferença. E aí, junto com vários outros fatores, né, como a professora também falou, poder público atuando, Estado, mas o consumidor, a sociedade civil, ela tem uma força surreal, né? A gente comentou um pouco sobre o greenwashing, né, que é aquelas certificações que não fazem exatamente o que está se propondo, né? A população não tem muito, não sabe muito, não tem muito conhecimento sobre isso. Então, a gente se propor a estar aqui debatendo, né, fomentar diálogo sobre isso, trazer conteúdo, é um dos passos para a gente conseguir minimizar esses desafios. Então, muitos dos desafios que o empreendedor, que a gente que trabalha com a área ambiental tem, é a resistência, porque ainda tem muita resistência. Por exemplo, nós atuamos implementando coleta seletiva, principalmente em condomínios residenciais. E a gente chega no condomínio e é um serviço, ele tem que pagar por isso. Ele tem uma taxinha, é baixinha, mas ele tem uma taxa. E aí o morador fala, mas eu vou pagar para destinar o meu resíduo, né?
E é um trabalho diferenciado. Então, para ele perceber que a gente tem treinamento, toda a parte de educação e mudança de um conceito ali no condomínio, tem essa resistência. Além disso, empresas que prometem, falam que entregam e, na verdade, né, o consumidor acaba confiando em um selinho, uma certificação que ainda a legislação está engatinhando. Apesar da nossa Política Nacional dos Resíduos Sólidos ser de 2010, ela foi regulamentada, teve um decreto apenas esse ano, então em abril de 2022, formas como a gente fazer a coleta seletiva, como ter certificação. Então, é tudo ainda muito novo, é tudo muito recente. Então, os principais desafios são esses, né? Muito a visão da população, o consciente coletivo e também empresas que acabam trazendo ali uma notoriedade má, né? Porque não fazem da forma correta, porque dizem que fazem uma porcentagem muito pequena e apresentam como se estivessem fazendo maravilhas. E até puxando um pouquinho, né, sobre a sua pergunta também anterior, sobre as profissões, né? Quando eu entrei no Instituto Muda, que agora a gente é um grupo, né? A gente já está há quase 14 anos no mercado, eu estou lá há 10. Eu entrei no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu fui para a faculdade, né? No meu ensino médio, eu tinha uma educação muito voltada para a base curricular. Então, a gente tinha um projeto que era Alternativas Sustentáveis, que os alunos cuidavam de vários projetos dentro da escola. Então, sementeira, banco, divulgação, diversos. O que eu participava era o Reciclarte, eu já estava envolvida com a reciclagem ali mesmo. E depois, quando eu fui para a faculdade, que eu fiz, né, comecei gestão ambiental, eu procurei uma empresa que me trouxesse esse reconhecimento e esse do meu propósito, né? Quem é ambientalista, quem trabalha com sustentabilidade, quer transformar o mundo, quer ter ali impacto positivo. E a gente precisa se sustentar também, né? Então, com a empresa, eu vi essa oportunidade de gerar um impacto socioambiental positivo, porque a empresa, né, além da coleta seletiva, a gente doa o material reciclável para cooperativas, então a gente está gerando renda para as cooperativas, que é também um outro público que precisa de atenção, é uma outra mesa, né, para a gente promover. Então, a gente gera esse impacto social com a geração de renda, e também o impacto ambiental com a reciclagem. Atualmente, a gente destina 600 toneladas de material reciclável corretamente para reciclagem. Então, são 600 toneladas de material reciclável todos os meses que deixam de ir para aterros. Bom, obrigado pelas explanações, né? Uma vez um aluno me perguntou, ele fez a seguinte pergunta: como é que a gente pode falar em sustentabilidade para uma população crescente de forma desordenada, né? Como é que isso acontece? Porque se está crescendo, ele falou assim, uma hora vai esgotar recurso, né? Então, qual seria a resposta que eu deveria dar para esse aluno, professora? A população não está crescendo mais. Em termos de tendência mundial, porque essa é a minha área, eu sou socióloga de formação. A tendência é a seguinte: sempre que uma população se torna mais urbanizada, diminui muito a taxa de natalidade. Porque há motivos pelos quais a taxa de natalidade é alta no campo. As famílias necessitam de mais crianças e adultos mais tarde para trabalhar. Todas as políticas sanitárias são mais precárias. Então, se a gente observar, por exemplo, o Brasil, nós já não repomos mais a nossa população. Nossa taxa de crescimento, de fecundidade por mulher é abaixo do necessário para reproduzir a população. Aonde a população mundial cresce? Na África, no grosso dos países africanos, mesmo no caso da China, eles estão enfrentando dificuldades imensas, porque tiveram a política, né, de um casal, um filho, e agora estão com dificuldades até de repor a mão de obra necessária para manter o desenvolvimento econômico chinês. Então, assim, é uma falsa ideia, talvez tenha sido verdadeiro no começo do século XX. A gente tinha grandes migrações de populações europeias vindo para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, né, italianos, espanhóis.
né, alemães, etc. Mas quem hoje mais dilapida recursos naturais não são as populações grandes. Se a gente fizer uma taxa por exemplo, de produção de gases de efeito estufa, são países até menores, mas que consomem enorme quantidade, porque tem tudo eletrificado, usa um monte de carro, tem isso, aquilo. Então, é uma falsa questão. A questão não é o problema do tamanho da população hoje, né? É o estilo de vida, que nós temos que consome muito recurso natural, desperdiça muito recurso natural e não necessita de tudo isso para oferecer um padrão de vida bom, decente e agradável. Ok, perfeito, obrigado. Arthur, eu gostaria de explorar um pouquinho mais detalhes sobre a sua profissão, né? Você falou que trabalha ou que pretende trabalhar com créditos de carbono, se eu não me engano, né? Como isso pode ser revertido, né? Olhando de forma empreendedora, né? Como isso pode ser revertido para a população e que benefícios ou lucros isso traria tanto para a empresa quanto para os profissionais dessa área? Ok. Bom, por onde eu começo aqui? O mercado de crédito de carbono já é um mercado, já, de certa forma, antigo, assim. Agora ele está num novo boom, assim, muito também voltado para essa área de florestas, terras agricultáveis, enfim. E a empresa que eu estou trabalhando agora é uma empresa nova, faz 2 anos que ela se formou e começou com 7 funcionários, agora estamos quase 40 funcionários. A principal atuação dela é na região amazônica. E como que funciona? A empresa é uma proponente de projetos. A gente certifica propriedades que estão ou restaurando áreas ou então estão preservando florestas que provavelmente seriam desmatadas. E aí, a partir desse benefício, né, que está sendo gerado, né, para a sociedade, né, a preservação de florestas, é gerado um crédito, isso é o crédito de carbono, e esse crédito ele é comercializado num mercado que aí, aqui no Brasil ele ainda é um mercado chamado voluntário, né? Quem compra esses créditos são outras empresas, né, preocupadas, né, com, né, o ESG, enfim, que querem fazer esse marketing verde, assim, né? E por conta de uma pressão, né, global, assim, do consumo, de se preocupar com a sustentabilidade no que se está consumindo. Isso que a gente falou é real, ainda o consumidor não tem como muito distinguir o que é... você vê no iFood, né, assim, às vezes essa entrega foi carbono neutro, assim, né? Mas, assim, a gente ainda não consegue muito distinguir o que é... Da onde que veio esse projeto e que selo é esse, né? Mas está em construção, pelo menos na área florestal, já é uma área que já tem um certo desenvolvimento, assim. Os padrões que se seguem são bem rígidos, e é isso, assim. Existem projetos e projetos de conservação, de restauração, projetos bons, projetos ruins, mas cada vez mais os padrões ficam mais rígidos e se busca por projetos de qualidade, bem feitos. E a demanda por engenheiros que trabalham, né, que desenvolvem bons projetos, tem crescido, assim. Eu estou entrando nessa onda, assim, né? Como engenheiro florestal, a minha empresa é formada quase que 70% por engenheiros florestais, alguns engenheiros agrônomos, e alguns gestores, assim. Mas nessa área do carbono demanda muito serviço, assim, e é uma área crescente. É só uma pergunta, isso se aplica ao agronegócio aqui no Brasil? Se aplica, sim. Existem projetos para florestas, para conservação de florestas, mas tem projetos para diminuir o impacto das ações do agronegócio no ambiente, né, voltado para o carbono, assim, né. O agro, assim, ele é muito vasto no Brasil, ele é responsável grande parte pelas emissões, né, dos gases do efeito estufa, né.
existem uma série de ações que podem ser implementadas e que estão sendo valoradas, né, hoje em dia, né? Você está conseguindo colocar valor para incentivar, né, a se produzir com né, menos impacto, mais qualidade, assim. Ok. E a outra pergunta para você também é comercializar, né, créditos de carbono. Isso, por acaso, não é vender o direito para o outro jogar mais poluente? Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Aí uma questão pessoal minha, né? Como é que se lida com isso? Porque eu estou vendendo, na realidade, o direito para o outro continuar emitindo carbono. Então, emitindo gases de efeito estufa. Essa é uma discussão complicada. Eu estava até começando a conversar com a professora Marijane aqui antes do encontro, né? Realmente, assim, né? Essas grandes empresas poluentes, né? Que são claramente, né? A atividade delas não tem como fugir de uma emissão, e elas simplesmente pagarem, né? Para se neutralizar e tá tudo bem, é complicado, né? É difícil, eu não sei se vou conseguir te dar uma resposta assim, sobre isso, é uma discussão complexa, assim, né? Mas eu ainda enxergo, né, é uma alternativa que vem se criado, assim, meio espontânea, assim, não sei, por força do mercado, né, da sociedade, assim, de se tentar, de alguma forma, diminuir os impactos, né, das atividades, né, agrícolas, enfim. E é uma forma de captar recursos, né? Essas empresas, de certa forma, elas estão investindo, tem muito dinheiro, né? Então, por exemplo, uma Shell, apesar de ser uma empresa que explora muito petróleo, emite muito, pelo menos uma parte disso ela está financiando projetos milionários, bilionários de restauração, de pesquisa em restauração, de conservação de florestas. Então, é uma forma, uma alternativa. Não sei se é mais a que vai salvar o nosso planeta, né? Não sei se esse é o caminho, mas é uma fonte de renda, de incentivo para isso acontecer. Ok, obrigado. Eu fiz essa pergunta face ao que ele proporciona através da empresa, né? E a minha pergunta para você, Cláudio, é se existem empresas que estão buscando esse tipo de trabalho que você realiza, né? Porque, pelo que eu entendi, ainda é algo muito voltado para o doméstico, ou não? Estou enganado? Não, temos para os dois. Então, para o doméstico é simples, tem o e-commerce, a pessoa entra no site e compra. E o B2B, que a gente chama, que são... A gente trabalha muito com resíduo de cozinha, né? Inicialmente o foco é as empresas estão nesse movimento do ESG e de redução de resíduos, né? Então, o que eu percebo hoje é que as empresas multinacionais europeias estão mais avançadas do que as americanas, por causa do Trump e da rejeição parou de assinar o contrato de Paris, não lembro o acordo, né? E então, assim, deu um retrocesso norte-americano que eu vejo aqui no comercial. Então, quando vem a maioria das empresas que nos buscam são de matriz europeia, eles estão com a meta de zero aterro. Na Europa, provavelmente, eles já têm essa prática e estão agora levando para as filiais. Então, por exemplo, a gente está atendendo muita empresa e eles começam a olhar o setor da empresa, então eles vão olhar o processo produtivo e tal, e chega uma hora que vai chegar no orgânico. Assim, a gente chegou na meta zero aterro? Não, a comida ainda está indo para o aterro. Aí chegou até a gente. Então, eles estão já, as que chegam até a gente, de uma certa maneira, já estão dentro de um trabalho interno já acontecendo, né? Não chegam tão assim do nada, vou fazer compostagem porque eu sou bonzinho. Não, vai chegando, vai depurando, quando foi ver, ali a cozinha ainda precisa ser resolvida. Tem isso, tem a parte educativa, né, que a gente traz, né, com a solução da compostagem. Tem outras soluções, você pode fazer uma compostagem externa, ou você pode pegar uma máquina que diminui o volume, tem algumas alternativas. Mas a gente trabalha muito com educação ambiental também. Então, assim, aonde a gente implementa a compostagem, o sistema de compostagem ele vira um ambiente de educação ambiental e transformação, tanto dos
colaboradores que estão fazendo a operação da compostagem em si, que é lindo de ver a transformação humana dessas pessoas. São pessoas mais humildes, né? O jardineiro, ou o pessoal da limpeza, ou da pessoa da gestão de resíduos. E começa a ser treinada, né? Porque a gente implementa treinamento, acompanhamento, e eles começam a falar de carbono, começam a falar de metano, começam a falar de relação nitrogênio-carbono, sabe? Coisas assim, quando você vê, e a gente deixa eles habilitados para poder receber em grupos, né? De escola, grupo de colaboradores, grupo das famílias dos colaboradores, dependendo dos dias comemorativos. Então a gente também então tem um público industrial, tem público escola. Quem sabe aqui, depois daqui eu vou fazer uma visita técnica, já levei o pessoal do Colégio Rio Branco para uma escola que a gente tem compostagem, já viram, e a gente está avançando numa conversa de repente implementar compostagem aqui. Mas, e aí virou espaço educativo, então volta, né? E aí o adubo produzido, ele pode ser devolvido, pode ser feito horta, ele pode ser devolvido para as famílias, para os alunos, pode ser para os colaboradores, estimular a fazer plantio. Então dá para fazer muita coisa legal, porque o benefício, ele é muito além do que apenas o ambiental, ou também apenas o estar de acordo com certas normas, certas metas. A gente traz muitos outros benefícios intangíveis com a compostagem, que vai chegar na mudança de hábito, né? Também a mudança de comportamento, a pessoa começa a mudar a forma dela enxergar e às vezes levar para casa, né? E, poxa, a minha empresa faz compostagem, começa a pesquisar, saber mais e, poxa, posso fazer compostagem em casa também. Eu não sei se eu respondi, mas... Respondeu, sim. A próxima pergunta que eu queria fazer vai um pouco na linha do que a doutora comentou. Existe alguma política de incentivo fiscal para esse tipo de trabalho que vocês fazem? Existe, ainda como, né, a legislação, enfim, ainda está engatinhando. Tem algumas cidades, por exemplo, Guarulhos, que eles têm o IPTU verde, né? O IPTU verde é uma forma da população, né, dos condomínios, das casas, através de práticas sustentáveis, conseguirem um desconto no valor do IPTU. Então, é o poder público reconhecendo que se a comunidade, né, a população fizer um serviço que seria de competência do poder público, eles dão esse desconto, esse incentivo nesse sentido. Esse é um modelo. As empresas, elas precisam se adequar a essa política nacional dos resíduos sólidos e elas precisam fazer a reciclagem de uma porcentagem do que elas colocam no mercado. Então, esse ano é 22,5%. Até 2023 já é 30% e assim vai aumentando. Então, as empresas que colocam embalagens no mercado, elas precisam se responsabilizar pela reciclagem de uma parte, pelo menos, desse material, que é a logística reversa, né? Então, é um cuidado já que a população precisa ter de saber reforçar essa solicitação, né? A política nacional, ela já é desde 2010, mas não tinha uma fiscalização, não tinha uma regulamentação. Agora tem regulamentação, inclusive a licença ambiental, que inclui a licença de instalação, a licença prévia de instalação e de operação, que é a licença para a empresa conseguir funcionar. Essa licença ambiental, ela só é liberada pelo órgão ambiental, que no caso de São Paulo é a CETESB, se a empresa apresentar um plano de logística reversa. Então, o poder público já está, né, nesse movimento para impulsionar e para reafirmar essa necessidade, até para cobrar isso. E alguns incentivos existem, acontecem, mas ainda são muito pontuais, são bem mínimos, se a gente pensar no tamanho do impacto, né? No Brasil, em média, 3% do resíduo é reciclado, gente. Então, a gente tem 97% do resíduo sendo destinado para aterros. E a população precisa saber disso, se movimentar, no mínimo separar os seus resíduos para contribuir, para saber para onde vai e olhar para essa situação. Então, a educação ambiental, a pressão civil, ela é muito importante nesse aspecto também. Além da adequação, né, das empresas, além da força do poder público, além dos órgãos ambientais também atuando muito forte quanto a isso. Obrigado.
Na sua opinião, doutora, estamos muito longe ainda, como metrópole, de termos políticas, o que tem acontecido no meio político, né? Já que a senhora teve contato com a Marina Silva, né? O que tem acontecido no meio político dentro desse tema? Um retrocesso colossal. O que a gente assistiu nesses 4 anos é inacreditável do ponto de vista do meio ambiente, né? O Brasil teve um aspecto muito positivo que foi a Constituição nossa. Como ela foi feita ali no fim daquele período ditatorial, ela incorporou princípios da questão ambiental, né? Vocês todos que lidam com isso, muito mais avançados, às vezes, do que a legislação de outros países avançados, europeus, Estados Unidos, o princípio da precaução. Não está nesses termos, mas está lá, né? A legislação é muito boa, né? Então, a gente tinha um arcabouço razoável para ter ido adiante, né? O próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, com a ampla participação da sociedade civil, né? Dos governos estaduais, né? Tudo isso, acho que fez com que a gente avançasse muito em termos de políticas públicas, enquanto não que elas fossem aplicadas bem, né? Mas políticas públicas, instâncias para governabilidade, para governança, né? Agora, nesses últimos 4 anos, o que nós assistimos é uma catástrofe absoluta, e se nós não enfrentarmos esse problema já e mudarmos, né, esse tipo de atitude destrutiva em termos do meio ambiente, não só nós, Brasil, sabe, o mundo tem certeza disso. Se continuar o desmatamento como aconteceu nesses últimos anos, não tem acordo de Paris que sustente. Assim, nós temos, acho que metade do mundo olhando para o Brasil e dizendo o que vai acontecer com a Amazônia. Não tem conversa, quer dizer, nós realmente precisamos reconhecer que pusemos um governo absolutamente antiambiental, destrutor. Mas acho que ainda tem tempo para a gente corrigir. Nós estamos atrasados em muitas coisas, por exemplo, a política de resíduos europeus, etc., mesmo os Estados Unidos é muito mais avançada, né? Mas nós temos uma legislação para isso, temos sociedade civil, temos organizações preparadas, temos especialistas técnicos formados. Vamos embora consertar essa história, né? Eu tenho visto a gente sofrer com uma série de coisas, né? Por conta dessa ausência do poder público em determinadas situações, né? Um exemplo apenas, né? O Brasil é muito conhecido pela quantidade de água que nós temos. Vou começar por aí, né? Não vamos falar apenas em crédito de carbono. Nós temos água aqui no Brasil, é um bem que a gente não encontra em quase lugar nenhum. E eu fiz outro dia uma brincadeira com os alunos, né? No Google Earth, pedi para eles girarem e eles verificarem na longitude do estado de São Paulo, aonde no globo se encontra tanta água quanto tem aqui, né? Só aqui, no globo inteiro, porque a gente passa no sul da África, nós passamos na Austrália, voltamos para cá e a gente só encontra ambientes quase que desérticos, né? Só savanas com pouca água. E a gente vê que essa questão ambiental de preservação, parece que as pessoas não têm a medida do que acontece aqui com a gente quando se afeta, por exemplo, uma floresta como a nossa aqui temos lá em cima, né? Enfim, eu queria que cada um de vocês, nesse momento, né, falasse um pouquinho mais ou desse um exemplo apenas de profissão que pode trabalhar nessa área de sustentabilidade. 1 ou 2 exemplos, para que o público que esteja aqui veja qual é a abrangência desse tema nas diversas profissões que nós temos, porque não é só biólogo, obviamente, não é só engenheiro. Então, fale algumas profissões aí que te vem à cabeça. Profissões da área ambiental em geral. Bom, não posso deixar de falar do engenheiro florestal, né? O engenheiro agrônomo, que mexe diretamente com a terra, né? A produção, como que você vai produzir. Porque, as nascentes estão na propriedade das pessoas, né? Tem uma nascente aqui do lado, o rio Maicurê aqui, tem
as nascentes todas do Rio Tietê estão em propriedades espalhadas pelo estado de São Paulo. Então, você, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, que vai plantar uma floresta de eucalipto, vai plantar uma cana de açúcar, ele está diretamente mexendo com a água, com o curso dos rios. Não sei se ele fizer uma besteira ali, ele vai assorear um rio, ele vai mudar o curso de um rio, pode poluir ou não, enfim. Bom, deixa eu pensar um pouco mais aqui. Professor, eu queria só pegar a deixa do que você falou atrás. Pois não. Sim, claro. Porque assim, a gente tem uma oportunidade incrível no Brasil, né, da parte do relevo do que tem na Amazônia, que se a gente pega, né, então, mesma coisa, fazendo na região da Amazônia, fizer o giro no globo, você vai pegar o deserto do Saara, você vai pegar, assim, partes sem nada de vegetação. Aí você fala, como assim? Como acontece isso? Então, se a gente olhar a geografia, você vai ver que a gente tem a Cordilheira dos Andes ali. Então, vem esse vento, essa umidade do Oceano Atlântico, só que bate ali nas montanhas, fica na Amazônia e promove as chuvas da Amazônia, que ao longo de milhões de anos promoveu o ambiente favorável para aquela floresta surgir ali. E ela devolve essa água para a umidade que vem para cá através do que a gente chama de rios flutuantes. E aí permite ter também floresta aqui, né? Mas no sul também. E a gente está jogando isso fora, né? E assim, só trazer um pouquinho que a importância é assim enorme. E por isso que a gente fala, para de chover em São Paulo, a Amazônia está tudo relacionado. É muito óbvio, aí tem assim, tem gente que não acredita, tem os né, negacionistas, e a gente tem tempo de corrigir. Primeiramente, a gente tem 4 dias aí para a gente fazer um bom uso do nosso direito de votar, que pode fazer diferença. Já passou uma oportunidade, que é os deputados, né, que assim, isso tudo influencia. Quem a gente coloca lá é o que a gente vai ter que aguentar ou não, né? Mas enfim, voltando também ao ponto da política pública, se o governo não faz a parte dele, o negócio é muito mais lento, mas é muito mais lento. Então, assim, no Brasil teve a política nacional, tem várias outras. Um empurrãozinho que o governo dá em qualquer caminho para mudança de comportamento ajuda muito. A gente consegue fazer? Consegue, mas vai devagar, vai lento, sem estímulo, né? Aquela questão do condomínio. O condomínio não paga hoje, né? A taxa do lixo existe, gente. A gente está pagando a taxa do lixo no IPTU. Só que ela não é discriminada. A gente paga o IPTU, mas a coleta do lixo está lá. Se fosse discriminado, a gente poderia, quem fizer compostagem, poderia ter uma redução no IPTU, condomínios, né? Então, quando a gente vai vender o nosso público maior, eu falei da empresa, de escolas e tal, porque o condomínio, ele não tem gasto. Aí chega assim, pô, vou pagar R$10 a mais no apartamento para fazer compostagem, não quer fazer, porque eles têm ainda esse olhar todo. Mas se tiver alguma lei que fala assim, condomínio, agora, prefeitura, vocês vão ter que pagar para a prefeitura coletar, fazer alguma coisa, eles vão começar a buscar soluções e não achar tão ruim pagar, né? Enfim, mudei de assunto, desvirtuei totalmente a conversa. Foi perfeito, não, perfeito. É que nós estamos terminando, né? Eu quero assim, dar uma repassada, assim, já que estamos tratando de profissões, nós falamos das engenharias, o campo do direito também. Quando se fala em direito ambiental, direito, você vai lidar com indústrias, você vai lidar com comércio, você tem que fazer um relatório de impacto ambiental sobre uma determinada área onde você pretende instalar uma indústria ou um comércio, alguma coisa assim. Então, as áreas para atuação das profissões hoje tem sempre um espaço muito grande para essa questão da sustentabilidade. Tá? Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu vou pedir para que cada um de vocês faça as suas considerações finais, por favor. Arthur. Começar. Bom, minhas considerações finais, pessoal, obrigado por terem vindo prestigiar aqui, acompanhar. Espero que tenha sido válido para vocês, né?
essa conversa. Espero que depois isso seja bem divulgado aí para quem não esteve presente. Prazer enorme estar aí de novo aqui na minha coração aqui, na Escola do Coração. E é isso, gente. Esse tema ambiental, não existe em nenhum aspecto da nossa vida como a gente mais fugir dele, assim, tudo, ele permeia tudo. E essa pergunta que o professor me fez, assim, né? Qual profissão que trabalha com isso, assim, né? São muitas, né? Você falou, o advogado é o cara que estuda a parte de tecnologia, é o pessoal que estuda a área de ciências humanas, enfim, tudo pode-se trabalhar na área ambiental. E só terminar aqui e falar um pouquinho de mim, assim, eu comecei gostando muito da parte de fisiologia vegetal, e acabei agora indo para uma parte mais de tecnologia, assim, estou trabalhando com sensores que fazem o escaneamento da floresta, assim, para quantificar biomassa de floresta. Então, a área ambiental, ela tá aí nas nossas vidas em todo momento. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, valeu. Eu vou fazer propaganda do nosso curso pelo seguinte: eu comecei, por exemplo, eu sou socióloga de formação, né? Fui trabalhar no Greenpeace com resíduos tóxicos. Eu não entendo nada de química, sempre fui muito ruim em química, tive que aprender. Aí tinha um colega que era engenheiro florestal. Aí, leis, não entendia nada de leis também. Olha aqui, o que a gente pode utilizar no direito brasileiro, etc. Aí tinha outro que era químico, né? Tinha que entender um pouco de sociedade, etc. Então, a formação que a gente dá é uma formação ampla. Quer dizer, tem ciências sociais, tem direito, tem biologia, tem todas essas... Depois, aí, se a pessoa sai e diz, eu quero trabalhar mais com reflorestamento, vai fazer um mestradozinho, uma especialização, etc. Mas, assim, para onde ele for, na administração pública, nos órgãos internacionais, nas assessorias ambientais das empresas, né? Nas organizações de sociedade civil, qualquer um de vocês poderia ter essa formação, né? A gente acaba tendo que aprender na prática, né? Agora a gente fornece essa formação ampla que permite trabalhar em muitos lugares. Se o mundo tiver jeito, tem emprego para quem sair desse curso. Obrigado. Eu acho que é importante fazer o que gosta. Acho que é o que está primeiro de tudo, assim. Hoje, com o cenário mundial, qualquer profissão você vai conseguir trabalhar para o meio ambiente, para a sociedade, basta querer. Então, você deu vários exemplos, não vou ficar dando exemplos, mas assim, hoje tem campo para isso. Antes, na época que eu falei que era rebelde, não queria ser um parafuso do sistema, não era assim, a corporação, ela estava destruindo. Hoje você vai numa empresa que há 30 anos atrás estava destruindo, 20 anos atrás está destruindo, eles estão buscando soluções para mudar rumo, né? Então, assim, essas grandes empresas precisam mudar o rumo. Não tem quem... Aí, além de vir forças maiores, governamentais, exigências, mas vem do mercado também, como foi colocado aqui nessa conversa. O mercado jovem, ele critica, ele questiona. Ele prefere pagar mais caro por uma empresa que está fazendo, que é coerente. Então, não falta mercado. Então, faz o que gosta, busca o que gosta, o que vai te dar paixão. E, se possível, busque trabalhar com propósito também, né? Porque, assim, você pode fazer o que você gosta em questão de conhecimento, mas trabalhar, às vezes, em algo que não tem propósito, ou alguma empresa que ainda está destruindo, enfim, né? Então, faz os dois. Faz o que você gosta e trabalha com propósito, você vai se dar bem. O dinheiro vai ser uma consequência. Exatamente. Acho que a minha fala era muito voltada ao propósito. O que você quer para sua vida, qual o legado que você quer deixar. E a partir disso, trazer ali quais são as minhas habilidades, o que eu me desenvolvo melhor. Ou, eu gosto disso, mas não é minha habilidade. Eu consigo desenvolver isso, né? Eu quero trazer alguns exemplos apenas. Lá no Instituto Muda, a gente tem biólogos, engenheiros ambientais, gestores ambientais. No caso, eu sou gestora ambiental. O gestor ambiental é muito similar às ciências socioambientais. A gente tem ciências ambientais, que eu acho que é da Unifesp também.
A gente tem a equipe de marketing, então, pessoas de marketing trabalhando também com, né, sustentabilidade. A gente tem departamento financeiro, administrativo e todo mundo envolvido com uma causa, com uma empresa que tem um cunho totalmente sustentável. Então é isso, graças, né, ao mercado, à nossa evolução, tem muito caminho, tem muita possibilidade, você precisa estar empenhado e você fazendo o que gosta, com um propósito, você vai ser muito bom. Então o trabalho, a oportunidade vai ser consequência com certeza. Bom, agradeço a vocês todos, tá, pela presença, pela disponibilidade de estarem aqui conversando com a gente, tá? Agradeço a presença do público também, ok? Então eu gostaria de uma salva de palmas para os nossos palestrantes aqui.